Olá, minha gente, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Mais uma quinta-feira na presença do Senhor Jesus, agradecendo muito a Deus por mais essa oportunidade. Que bom que você está aqui e graças a Deus já está virando um hábito de nós toda quinta-feira, meio-dia e ponto, aqui na cidade de Caldas Novas, Goiás, de nós levarmos. Eu estou entrando, estamos online para levar até você uma palavra de conforto, uma palavra de edificação. Você que já está conosco, convida alguém que você ama. Você que está nos assistindo no YouTube, inscreva-se, adicione ou acione o sininho para você estar sempre antenado das novidades. Toda semana nós temos novidades aí no nosso canal. E dá o seu joinha e siga-nos. Palavra de Deus, que cada dia Deus tem nos dado uma palavra. Hoje a palavra que arde na minha alma está em Lucas, capítulo de número 13, verso de número 31, que diz assim: naquele mesmo dia chegaram uns fariseus lhes dizendo: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes dizendo: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetue curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Israel. Graças a Deus. Queridos, a palavra de hoje é uma palavra confortante ao nosso coração, uma palavra que vem nos advertir, vem nos exortar, ela vem nos ensinar. Tem muitas lições preciosas hoje aqui. Apesar de ser um texto pequeno, e que pela qual está inserido no contexto de Lucas 13, eu li do 31 até o 33. Eu não vou passar para o 34, porque senão eu já vou para outra vertente, que aí a gente sai daquilo que o Senhor quer falar conosco. Mas veja aqui que Jesus, ele está em Jerusalém. Jesus aqui, ele ainda está no início do seu ministério. A palavra vai dizer que ele está ali, e o texto nos dá a certeza que ele começa um diálogo com os fariseus, né? Veja aqui, Lucas 13, 31. E naquele mesmo dia chegaram uns fariseus lhe dizendo. Então veja que o Senhor, mesmo sendo, o Senhor não fez, não faz e nunca fará exceção de pessoas, seja qual for as pessoas. E a gente vê que os fariseus era realmente um grupo, né, um grupo de religiosos que estava sempre procurando, né, alguma coisa para interrogar Jesus, para condenar Jesus, enfim, para matar Jesus. Por quê? Porque os fariseus eles viviam somente a religiosidade. Eles conheciam a palavra, eles tinham conhecimento, né? Todos eles estavam nas suas sinagogas, mas era um grupo de pessoas que quando viu Jesus chegar ali cumprindo o ID do Senhor, o Senhor Deus mandou ele justamente para cumprir a lei, e ele estava agora falando aquelas coisas que todo mundo estava revolucionando a sua época. E a palavra ela tem alguns sentidos, que um dos sentidos da palavra é confrontar. Justamente por quê? Porque quando vem a palavra, que ela é a
as pessoas que vivem uma religiosidade, elas se sentem incomodadas, né? Você já viu isso? Quando vem a verdadeira palavra, a palavra que liberta, a palavra que sara, a palavra que transforma, né? Ela vem justamente para confrontar. Mas Jesus aqui, o texto está nos falando que o Senhor começa um diálogo com aqueles fariseus. E interessante de nós observarmos aqui, queridos, é que aqueles fariseus, né, eles estavam muito bonzinhos para Jesus, vocês não acham, não? Veja aqui, naquele mesmo dia chegaram os fariseus e dizendo: olha, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Veja, irmão, veja a preocupação dos fariseus, entre aspas, a preocupação dos fariseus, porque fariseu é fariseu, fariseu quer apenas perseguir, fariseu não quer o bem de Jesus, fariseu ele só quer buscar algo que venha incriminar Jesus, né, algo que poderia pegar ele pela palavra, né, pela lei. Então a gente começa a incomodar justamente no primeiro versículo de Lucas 13, né, 31. Então veja que os fariseus chegam até Jesus, Jesus os recebe normal, e eles começam a falar: olha, nós viemos aqui porque a gente está muito preocupado com o Senhor. Olha, irmão, e assim, olha, a gente está pedindo ao Senhor para o Senhor sair, porque, sabe, Herodes aqui, ele é um imperador de Roma. O Herodes aqui, ele manda em tudo. Herodes aqui, ele é o maior. Herodes aqui, todo mundo teme ele. Herodes aqui, ele fala e acontece. O Herodes aqui, ele é o Todo-Poderoso. Então nós viemos aqui, Jesus, para falar com o Senhor. Vai embora, vai embora de Jerusalém. O Senhor sabe o que eles falaram: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Irmão, primeiro, Jesus sabia o risco que ele estava passando, tanto é que ele veio para isso. Jesus sabe de todas as coisas, Jesus sabe dos nossos pensamentos, Jesus sonda os nossos corações. Não adianta a pessoa tentar disfarçar, não adianta a pessoa vir com um sapatinho de algodão, não adianta a pessoa vir com palavras persuasivas, não adianta a pessoa vir com falsidade, não adianta a pessoa vir querendo ser o salvador da pátria, querendo ser bonzinho. E ainda por cima, irmão, fariseu estava lá preocupado com Jesus, estava nada. E Jesus, mesmo sabendo disso, Jesus então ele fica quieto, né? Jesus então fala: olha, eu não sei por que essa preocupação de vocês não, mas, né, fazer o quê? Aqui tem algumas aplicações que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira aplicação está justamente aqui. Veja que o diabo, irmãos, ele é assim. Quando ele vê que ele não consegue, porque o diabo aqui, ele tinha tentado tudo, né? Ele tentou até Jesus antes de chegar em Jerusalém. Por quê? Porque já era propósito de Jesus vir a Jerusalém, ser crucificado em Jerusalém. Tudo aqui já era propósito de Deus. Mas quando o inimigo sabe disso, ele não pode intervir nos planos de Deus. Ele não pode impedir o operar de Deus. Ele não pode tocar. Não é verdade? Ele não podia tocar em Jesus. Então veja que o diabo, quando ele quer alguma coisa, ele não vai desistir facilmente. A primeira lição que eu aprendo aqui é que quando tem um propósito de Deus na vida de cada um, você pode ter certeza, fique na posição onde Deus te colocou, fique na posição onde Deus te pôs, porque o diabo é assim, ele tentou, ele
ele fez de tudo para impedir, só porque Jesus chegou no objetivo dele. O objetivo dele era permanecer em Jerusalém. O objetivo de Jesus era ficar em Jerusalém. O plano de Deus para Jesus era ficar em Jerusalém. Mas o diabo, ele queria frustrar os planos de Deus, como tem tentado frustrar até hoje. Então veja, já que ele não conseguiu matar, ele não conseguiu impedir, agora ele estava usando os fariseus para quê? Para tirar Jesus de Jerusalém, para tirar Jesus do alvo. Queridos, tem momento da nossa vida que a gente tem que vigiar muito, porque Deus te coloca numa posição e o que o diabo, ele vai tentar contra a sua vida, ele vai tentar te entristecer, ele vai tentar entrar com fofoca, ele vai tentar entrar com disse-me-disse, ele vai entrar com palavras que vêm te entristecer. Querido, fica quieto, aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. Veja que os fariseus aqui, usados pelo inimigo, falou: olha, bom, já que eu não posso tocar, não posso matar, eu não posso fazer nada, eu tiro ele de Jerusalém. Queridos, cuidado com as fofocas para tirar você do ministério, cuidado para tirar você do teu propósito, cuidado para tirar você da sua cidade, cuidado, viu? O inimigo ele vai estar sempre querendo fazer alguma coisa maquiavélica para frustrar os planos de Deus. Só tem duas maneiras do diabo entrar na vida do cristão. A primeira, pela permissão de Deus. Quando o diabo, para tocar em você, precisa da permissão de Deus. Você não vê lá na vida de Jó? O diabo chegou lá e falou: não, então Deus falou: não, eu permito, só que você não vai tocar na vida dele, mas pode tocar tudo que é dele. E a segunda maneira é quando eu dou legalidade, é quando eu peco e não confesso, é quando eu sou infiel, é quando eu levanto contra os profetas do Senhor. Então só tem essas duas maneiras. Então aqui não havia nem a legalidade e muito menos a permissão de Deus para o diabo entrar na vida de Jesus. Deus iria cumprir aquilo que tinha sido falado e proposto para Jesus. Esse é o projeto. Fica em Jerusalém, não sai de Jerusalém. Querido, aguenta, não sai do propósito, não sai da onde o Senhor te pôs. Se o Senhor for tirar, Ele vai te dar a resposta, Ele vai confirmar, aí você vai, mas enquanto isso fica quieto. Não é fofoca que vai tirar você da direção, não é fofoca que vai tirar você do propósito, não é o disse-me-disse, não é líderes fulano ou beltrano que é todo poderoso, que é ele que é o dono da igreja. Não, ele pode ser dono da igreja, mas o dono da obra ainda é o Senhor Jesus. Então fica, querido, fica em Jerusalém, permaneça em Jerusalém. 32, e respondeu-lhes dizendo, agora a resposta de Jesus, né? Quando os fariseus vêm falar: o Senhor sai de Jerusalém, porque Herodes quer matar o Senhor, ele é isso, ele é aquilo. Aí Jesus falou assim: olha, ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso o demônio, efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia eu sou consumado. Meu Deus, que resposta, queridos! Presta atenção aqui, presta atenção nisso aqui. Você está pegando isso aqui? Veja que Jesus agora, depois de ouvir, entre aspas, a preocupação dos fariseus, o Senhor, apesar que estava começando aqui o seu ministério aqui, mas ele simplesmente vira para eles e fala: ó, gente, você quer saber de uma coisa? Fala para aquela raposa. É o que ele fala aqui, ó, no 32, Lucas 31, Lucas 13, 32, e respondeu-lhe dizendo: ide dizei àquela raposa,
eis que expulso demônio, efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia eu sou consumado. Queridos, Jesus não está preocupado com Herodes, com seja quem for, não, irmão. Quem está na presença de Deus não tem medo de homem, não. Quem está na presença de Deus, ele faz amar, ele faz ser submisso, ele faz respeitar, mas ter medo de homem. Jesus aqui nos mostra que estava falando para eles, olha, Herodes, aquela raposa, olha só como ele tratou Herodes. E nós estamos falando de Herodes, irmão, é um imperador, não é um soldadinho, não é um cabo, não é um sargento, não, é um imperador, é o que mandava, era o todo poderoso da época. E Jesus falou, não, aquela raposa, o que é raposa? Que é bichinho fraquinho, pequeno, como se diz, Herodes é grande lá no homem, os homens, né, para os seus comandados, para os exércitos, para Roma, para mim, não passa de raposa. Queridos, o inimigo para você é pequeno, o inimigo para você é desse tamanhozinho, não se impressiona não, queridos, porque o inimigo ele vem, ele quer apresentar. A palavra de Deus fala que ele vem como um leão, mas ele não é um leão, ele não passa de um gatinho. Ele vem como um leão buscando a quem possa tragar. Mas raposinha, não passa de raposa. Jesus aqui está falando, ele é grandão para lá, ele é grandão lá para o soldado dele, lá para César, lá para Roma. Eu não tenho medo dele, porque para mim não passa de uma raposa. Não passa de uma raposa, querido. Desvaloriza o inimigo na sua vida. Tem pessoa valorizando demais o inimigo. Tem pessoas fala mais no inimigo do que em Jesus. Louva mais o inimigo do que louva Jesus. Tudo para ele é o inimigo. Tudo para ele é o inimigo. Irmão, pelo amor de Deus, você não tem discernimento não. Você está precisando de comer Bíblia. Vai para a palavra, sabe? Não coloca grandiosidade no inimigo não. Jesus estava falando aqui, quem? Aquela raposa? Que lá não passa de uma raposa, né? Do sexo feminino ainda, hein? Que lá é raposa, que lá não tem força nenhuma não. Perto de mim, o que está comigo é maior. Querido, o que está na sua vida é maior do que o inimigo. Tem gente colocando o inimigo muito grande, tem gente colocando o inimigo muito forte. Aí ele fala assim, olha, e eis que eu expulso demônio, efetuo curas, hoje, amanhã, e no terceiro dia eu sou consumado. Ele já estava fazendo um prenúncio aqui, ele já estava fazendo, ele lançou uma palavra profética, já da crucificação dele. Apesar que aqui estava no início ainda. Mas ele já estava falando sobre isso. Fala, gente, eu não vou parar não. Eu vou continuar expulsando demônio, sabe? Eu vou continuar curando. E é hoje, é amanhã. Você está entendendo? E eu vou continuar, não vou parar não. Irmão, não para. Muitas vezes o inimigo vem e balança a moita, né? Deixa os rastros para você ter medo. Querido, em nome de Jesus, aqui ele já estava falando, e ao mesmo tempo, aqui talvez sim subscuramente, mas ele já estava dizendo, olha, o meu propósito é de morrer, porque no terceiro dia eu vou ser consumado. Então, Jesus, ele não estava preocupado, porque a morte já fazia parte do plano. Você está entendendo isso aqui? Querido, quando eu estou na presença de Deus, eu tenho que continuar o que o Senhor colocou na minha vida, mesmo que isso me leve à morte. Mas Paulo diz assim, que a morte para ele era ganhar, não era perder. Então, para nós cristãos, querido, é o que o Senhor Jesus está falando para os fariseus.
Olha, eu não tenho medo de raposa nenhuma, aquele Herodes lá, não estou nem aí para ele, eu vou continuar expulsando demônio, eu vou continuar curando os enfermos, hoje, amanhã, e depois no terceiro dia eu sou consumado. Ou seja, a morte fazia parte. Jesus estava falando aqui que ele não estava com medo de morrer não, ele veio e foi para isso mesmo. Ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. O sangue dele nos lavou, nos redimiu. O sangue dele nos tornou agora filhos. Aleluia. Agora tem gente que fica com medo. Eu não posso ir lá porque lá tem isso. O fulano é daquele jeito. Naquele país não pode. Eu não... Irmãos, em nome de Jesus. Jesus aqui tá nos encorajando. Faça a obra, tempo e fora de tempo. Faça a obra, não tenha medo. Não tenha medo de Herodes, não tenha medo de nada, não tenha medo da morte, porque a morte faz parte, aleluia. A morte, porque para nós sermos salvos, porque morrer, querido, todo mundo vai morrer. Eu vou morrer um dia, você vai morrer um dia. Ninguém escapa da morte, não. Você está com medo da morte por quê? É uma certeza que nós temos. Jesus está falando aqui, olha, e no terceiro dia eu sou consumado. Então quer dizer, era um prenúncio, ele já estava predizendo a sua morte, e também a sua ressurreição, e ao mesmo tempo a sua exaltação. Queridos, em nome de Jesus, continua fazendo a obra de Deus, querido. Não tenha medo de fulano, de cicrano, porque ele é grandão. Ele é grandão aqui na terra, ele é grandão lá no meio lá dos homens. Ele é grandão no meio da sociedade. Diante de Deus ele não é nada. Continua fazendo a obra, querido. Eu não vou entregar o recado porque ele é o presidente. Irmão, pelo amor de Deus, até onde você vai ir? Até onde você vai ser? Quando você vai ser liberto dessas coisas, irmão? Faça a obra, querido. Entrega o recado, seja para quem for. Não tem ninguém maior nessa terra, não. Todo mundo, nós somos iguais. Jesus está falando aqui. Eu não tenho medo de Herodes, eu não tenho medo, eu vou continuar fazendo a obra, eu vou fazer a obra. Agora tem gente que para, porque o presidente fulano, porque o cicrano, porque irmão, em nome de Jesus, o presbítero isso, o evangelista aquilo, irmão. Pelo amor de Deus, maior aqui é Deus, maior é Deus, o dono da obra é Deus. Tem pessoas que têm a mente muito pequena. Agora, olha o 33, para encerrar, já estou encerrando. Olha o 33, que tremendo. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Forte. Olha que Jesus continuou falando para os fariseus que estavam, entre aspas, preocupados com ele, mandando ele sair. Na verdade, está sendo usado por Satanás, querendo tirar ele do quê? Querendo tirar ele do alvo, querendo tirar ele do propósito. Irmão, não sai do alvo, não retira a sua visão do alvo. Irmão, não sai do propósito. O diabo, ele não pode te tocar, mas ele vai tentar tirar você do propósito, ele vai tentar tirar você da visão. Aí Jesus está falando assim, olha, importa porém caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Oh, aleluia! Mais uma vez o Senhor estava falando aqui. Ele estava dizendo, eu não tenho medo de morrer não, gente. Eu vim, inclusive, a morte faz parte do projeto do meu Pai. Em outras palavras, ele estava falando isso. A morte faz parte do projeto. Agora, o que Jesus está falando aqui? Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Porque tem gente que caminha só hoje, amanhã ele para. No dia seguinte, ele também não vai. Não vai na igreja, não vai na escola dominical, não vai ganhar alma, não vai evangelizar. Irmão, 33, Lucas 13. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Eu não posso parar, eu não posso deixar de fazer a obra, eu tenho que continuar, eu tenho que insistir, nada vai me impedir, é o propósito que está na minha vida, eu vou até o final, hoje, amanhã e no dia seguinte. Aí ele fala mais uma vez, para que não suceda que morra profeta fora de Jerusalém. Querido, guarda isso aqui,
Guarde isso aqui, por favor. Olha o que Jesus está falando aqui, 33b. Para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Ele não estava falando só dele. Porque o propósito era morrer aonde? Em Jerusalém. Agora, o que não podia acontecer era o quê? Sair de Jerusalém. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Quando eu saio do propósito de Deus, eu vou morrer. Porque o negócio, querido, não é você morrer em Jerusalém. O negócio é você morrer fora de Jerusalém. É o que Jesus está falando aqui. Para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Sabe quem que é esse profeta? É você. Irmão, você vai morrer. Você vai para a glória. Você vai tirar os pés dessa terra nojenta chamada terra. Nós vamos pisar em ruas de ouro e de cristais. Aleluia. Mas eu não posso sair de Jerusalém. Eu não posso sair do propósito. Eu não posso sair da visão. Eu não posso sair da onde Deus me colocou. Porque se eu sair de lá eu vou morrer. Se eu sair de lá eu vou desviar. Se eu sair de lá eu vou me machucar. E isso pode trazer a morte. E se eu morrer fora de Jerusalém, acabou. Não tem salvação. O medo aqui de Jesus, querido, não era morrer em Jerusalém. Era morrer fora de Jerusalém. Cuidado onde você anda. Cuidado onde você está pondo seus pés. Cuidado onde você está andando. Você está indo na direção de Deus. Você tem certeza que o que você está fazendo é de Deus? Amém. Para que tenha cuidado, que não morra um profeta fora de Jerusalém, querido. Se for preciso morrer, você vai morrer. Todos nós vamos morrer. Mas morra em Jerusalém. Morra dentro do propósito. Faça o propósito. Entenda que aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida é propósito de Deus. É Deus que vai fazer a obra. Não saia de Jerusalém. Porque o inimigo vai fazer de tudo para tirar você do alvo, para tirar você do propósito.